você, nosso acompanhante do canal aqui no YouTube, Fiat Treviso. Aproveita, se inscreve aqui no canal, participa com a gente, todas as novidades do mundo Fiat para você. Hoje a gente vai ter uma palestra muito interessante, a Fiat Treviso inovando mais uma vez. Eu estou com o Carlos aqui, nosso gestor de peças, vai nos contar um pouquinho mais da importância de trazer essas palestras, trazer para toda a nossa comunidade dos automóveis de Brusque e região essas novidades. Hoje a gente vai falar de lubrificantes e tudo mais, conforme você vai acompanhar aqui na palestra toda que vai passar no nosso canal. Seja bem-vindo. Carlos, conta pra gente, quais são essas novidades e o que a Treviso pensa trazendo tudo isso para o nosso mercado e região? Então, boa tarde a todos. Então, a gente, com a parceria com a Ipiranga, vai estar trazendo uma palestra de lubrificantes para os nossos parceiros, as oficinas, e para os nossos mecânicos. É muito importante isso para conhecer um pouco mais para o lubrificante que está botando no veículo, para conhecer marcas, para conhecer o produto, para a gente estar cada vez mais preparado para atender o cliente. Perfeito, Carlos, perfeito mesmo. Você já sabe, hein? A hora de conhecer tudo do mundo dos automóveis, o melhor da Fiat é aqui no canal da Treviso aqui no YouTube. Seja bem-vindo. Agora com a gente aqui no canal, a gente recebe o Dionei do grupo Makena. Ele que é consultor comercial do grupo, vai explicar um pouquinho pra gente da importância de ter um grupo tão forte quanto o grupo Makena junto com o grupo Fiat Treviso. Conta pra gente um pouquinho, Dionei. Boa tarde a todos, né? É muito importante para nós da Makena, né, do grupo Makena, estar participando dessa parceria junto com uma marca tão forte quanto a Fiat Treviso, tá? E vamos trazer através dessa parceria aí qualidade e tecnologia para os clientes. Então essa parceria vai fortificar a região de Brusque e Tijucas para que a gente traga tecnologia para a linha automotiva através dos lubrificantes de Ipiranga. Perfeito, sempre o melhor para o nosso cliente Fiat Treviso. Dionei, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Aqui no nosso canal com a gente agora o Lucas, consultor de negócios da Ipiranga. Conta pra gente um pouquinho, Lucas, sobre essa parceria com a Ipiranga junto com a Makena, agora junto com a gente aqui na Fiat Treviso também. Bom, primeiramente, olá para todos. Essa parceria que a gente tem feito aqui na região sul é uma coisa bem legal, é bastante interessante. A gente consegue juntar desde a empresa de onde a gente traz o lubrificante, lá da fábrica no Rio de Janeiro, os conhecimentos de lá, para cá no sul, com o distribuidor e essa parceria do distribuidor com o consumidor final, a gente consegue mostrar todo o portfólio de produtos que a Ipiranga tem e dessa forma a gente consegue atuar em diferentes mercados, atuar de diferentes formas e atender sempre, claro, o cliente da melhor forma possível. Obrigado, Lucas, pela participação. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado, boa tarde. Continuando então o nosso bate-papo aqui no YouTube, Fiat Treviso, já aproveita e se inscreve aqui ao canal, hein? A gente está com o Pedro, que é engenheiro da Ipiranga. Vai contar pra gente um pouquinho mais dessa parceria junto com a Makena, trazendo essas novidades aqui para Fiat Treviso, contar o que ele vai trazer nesse dia tão especial das novidades, da tecnologia da Ipiranga. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Fica à vontade, por favor. Tá bom. O negócio é o seguinte, a gente vai ver nessa noite como é que o lubrificante é formulado. É importante conhecer de onde é que ele vem, porque a base do lubrificante diz muito de como é que ele vai se comportar lá na frente. Perfeito. Então a gente vai dar uma olhada como é que é o processo de refino do petróleo, no primeiro momento, que vai dar origem à base que a gente usa, os tipos de aditivos que a gente coloca em cima dessa base e o que a gente consegue chegar no final, no produto acabado, o que ele traz de benefício. Então, claro, isso que a gente vai dar uma olhada hoje. A gente sabe que nesses vários óleos a gente tem várias especificações, até porque a gente tem de um motor de automóvel 1.0 a um motor 8 cilindros, 10 cilindros. Motores turbinados, motores a diesel. Exato, são motores diferentes e isso você vai provavelmente abordar com a gente. Com certeza, a gente vai conversar sobre isso nessa noite. Perfeito, então, Pedro, seja bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Você vai acompanhar com a gente aqui no canal também a palestra do Pedro. Agora, na sequência, a gente vai conhecer um pouco mais de tudo isso do mundo do óleo para o seu automóvel. Seja bem-vindo à Fiat Treviso. Boa noite para todo mundo. A gente vai dar uma olhada aqui a respeito do lubrificante nessa noite. Naturalmente, a gente vai fazer algumas inserções a respeito de combustível, né? Porque o combustível faz parte do conjunto do motor e está ali trabalhando em conjunto com o lubrificante. A gente vai dar uma overview nisso tudo.
Qual que é o objetivo do que a gente vai ver hoje aqui? É compreender como é que o lubrificante é formulado, como é que ele é criado, como é que ele chega nisso daqui e por que esse é diferente desse, que é diferente desse, diferente desse. E por que eu não posso usar esse onde eu deveria usar esse e eu não posso usar esse onde eu deveria usar esse. As tais especificações. Então a gente vai dar uma olhada geral nisso nessa noite, tá bom? Recapitulando, meu nome é Pedro, vou pedir para todo mundo ficar completamente à vontade aqui, está sendo filmado, está sendo gravado, mas vamos tornar isso aqui um bate-papo, vamos tirar dúvida, vamos esclarecer o máximo que a gente puder, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é lubrificante? Lubrificante normalmente é um líquido, mas não precisa ser um líquido, pode ser um gás ou um sólido. E ele tem uma função. A principal função de um lubrificante é reduzir o coeficiente de atrito. Todo material em contato com outro material desenvolve um númerozinho, uma letrinha grega lá chamada Mi, parece um Mzinho, que significa o coeficiente de atrito. Eu vou brincar aqui, ó, vou botar esse frasco aqui no chão, e se eu quiser tirar ele desse lugar, eu tenho que aplicar uma força nele para deslocar ele até um outro ponto, certo? Se eu estivesse arrastando esse mesmo frasquinho em cima de uma superfície de concreto, eu precisaria fazer mais força, né, para deslocar, porque tem mais atrito na pontinha do frasco com o piso de concreto. E por que tem mais atrito? Porque é uma superfície mais rugosa. E o lubrificante ele faz justamente o seguinte, ele procura preencher essas rugosidades de tal maneira que o coeficiente de atrito diminui. Quando eu tiro o coeficiente de atrito eu consigo aproveitar melhor a energia que está no meu combustível, transformando ela em potência útil, em trabalho, em deslocamento, e não desperdiçando energia para vencer rugosidade. Então, é muito simples. A principal função do lubrificante é reduzir o coeficiente de atrito. Beleza? E as superfícies podem, às vezes, parecer perfeitamente lisas. É o caso de um virabrequim. Quando a gente pensa no unhão, no moente do virabrequim, você pode passar a unha, ninguém sente nada, ele está perfeitamente liso. Porém, se a gente leva essa peça para um microscópio, a gente começa a enxergar que ela não é tão bem polida quanto os nossos olhos enxergam ou quanto a nossa unha sente. Ela é cheia de vales, que são essas partes mais baixas, e de picos, que são essas partes mais altas. E quando o motor está se deslocando, as peças móveis estão em contato com peças fixas, com mancais, você está tendo esse tipo de desgaste. Você tem pico com pico se tocando. E o que acontece quando os metais se chocam? Eles se fundem, que é o que está acontecendo aqui assim. E um lado vai ter que ceder, alguém vai ter que quebrar, né? Porque senão o motor griparia e pararia de girar. O lubrificante funciona da seguinte maneira, fazendo com que nem todos os picos que se toquem se fundam. Primeiro porque ele reduziu o coeficiente de atrito, então ele faz com que um pico deslize por sobre o outro. Ele é um líquido, então ele ajuda a tirar calor no momento que acontece essa fusão. Terceiro, ele transporta esse desgaste, aqui ó, a partícula vai se quebrar, vai ser levada junto com a massa do óleo, para ficar retido aonde? Para onde que o óleo vai? Depois que ele circulou no motor? No filtro. Vamos falar sem medo, vai para o filtro. Por isso que tem que trocar sempre o filtro. Trocou óleo, troca o filtro. Então a gente viu, principal função, reduzir o coeficiente de atrito, para preservar e não deixar com que haja desgaste. Porém, essa não é a única função que o lubrificante tem. A principal é reduzir atrito, mas ele serve para remover contaminantes, controlar a corrosão, transmitir força. Aqui a gente pode pensar um óleo de um conversor de torque, ou mesmo um óleo hidráulico, uma escavadeira, uma carregadeira, é um fluido que está transmitindo força. Amortecer choques, facilitar a partida a frio, é o caso dos óleos multiviscosos, para lugares que são muito frios, né? Muito frios. Os óleos também podem funcionar como fluidos isolantes, não sei se todo mundo aqui conhece, mas a maioria dos transformadores de alta potência são refrigerados e isolados com o uso de óleo. Na nossa empresa, na Ipiranga, a gente formou um produto chamado Equivolt, que é vendido para abastecer transformador elétrico.
Os óleos também têm função refrigerante. Quem já trabalhou aí, eu já viu usina de asfalto, você tem uma caldeira que aquece um óleo, esse óleo é transportado até aquele tambor rotativo, que mistura o carro de usina de asfalto com petróleo, com pedrisco e com areia. Então quem transfere na verdade o calor da fonte até o ponto de rotação do tambor é o óleo, é o fluido. Também funciona como fluido de corte. Até aqui nessa foto está usinando uma peça e ela pode ser usada aqui com óleo solúvel, que é aquele óleo que se mistura com água, né? Quem já viu parece um leite esse óleo, né? Tem um aspecto leitoso. E tem o óleo integral também, que é para fazer uma usinagem mais severa. Os óleos também assumem função como óleo de processo, para serem vulcanizados e se transformarem em borracha, e também como vedantes. Aqui o exemplo mais clássico do lubrificante que serve para vedar é a graxa. Vocês viram, são muitas funções, mas recapitulando, a principal delas está lá, reduzir o coeficiente de atrito e, consequentemente, o desgaste. Mas o lubrificante acabado, que eu botei como exemplo uma poltrona do Brutus AP, que é um óleo de motor, um SAE 15W40 de API C4, ele recebe é como se fosse uma receitinha de bolo. A receita de bolo é óleo básico e aditivo. Gente, isso aqui não muda. A Mobil trabalha assim, a Shell trabalha assim, a Petrobras trabalha assim, a Petronas, a Gulf, a Emsoil, qualquer companhia que produza lubrificante segue essa receita. Então percebam, a receita é a mesma, não muda. O que muda é a qualidade dos insumos que são utilizados. E aí a Ipiranga tem um diferencial. A gente trabalha com óleos básicos de excelente qualidade e nos dá mais longevidade para o nosso produto. Os nossos óleos normalmente rodam mais do que rodam os óleos da concorrência, porque a nossa base é muito boa. E por que é muito importante ter uma base boa? É mais importante ter uma base boa do que às vezes um pacote de aditivo muito avançado. Porque aditivo é consumido com o tempo de serviço do óleo. Quando o motor está trabalhando, quem está sendo degradado são os aditivos. Quando os aditivos forem todos consumidos, quem vai estar segurando o rojão do teu motor é o óleo básico. Por isso que é tão importante olhar para isso aqui, básico e boa qualidade. Ô Pedro, mas e lá no Japão? O japonês faz óleo de motor com essa mesma receita? Faz. É óleo básico e aditivo que o japonês usa. E o alemão? Também. Óleo básico e aditivo. E lá na Venezuela, aquele país que está quebrado, como é que eles fazem lubrificante? Óleo básico e aditivo. Estou repetindo isso só para a gente entender e acreditar nisso. Não muda. Todas as companhias em todos os lugares do mundo seguem essa receita básica. E lembrando, o que muda é a qualidade dos insumos. Beleza? Vou pedir para vocês prestarem atenção nesse tamborzinho preto. Vamos ler o que está escrito aqui. Ó. Mistura de hidrocarbonetos obtidos a partir do refino do petróleo ou através de síntese química. Nós vamos falar bastante de petróleo aqui na próxima meia hora. E sempre que a gente falar de petróleo, é que vocês lembrem desse tamborzinho aqui, ó. E quando misturado com aditivo, vai originar o lubrificante. Um óleo de motor, aqui ó, só tem óleo de motor, né? Esse aqui é um 5W40, aprovado pela Volks, 502 e 505. Qual que é a receita? O que tem aqui dentro? Vamos falar assim mesmo, o que tem aqui? Base e aditivo. Óleo básico e aditivo, muito bom, é isso aí. Aqui dentro tem óleo básico e aditivo. Agora vou falar para o colega, para você. O que tem aqui dentro? Óleo básico e aditivo. Óleo básico e aditivo. O meu amigo lá do fundo, último, o que tem aqui dentro? Óleo básico e aditivo. Galera, não muda. Quanto de óleo básico tem dentro de um óleo de motor? Mais ou menos 80%. E 20% de aditivo. Num óleo de série industrial, são os óleos hidráulicos, óleo de redutor industrial, óleo de compressor, óleo de turbina industrial, esse número mudou pouco. Eu tenho mais óleo básico e um pouco menos de aditivo. Por que isso? Porque o motor é o ambiente mais severo de todos. Está lidando com fuligem, está lidando com combustível, está lidando com compressão. Cara, as condições que o motor suporta, nenhum outro tipo de equipamento passa nem perto. Por isso que eu tenho uma taxa de aditivação
maior aqui dentro. Beleza? Então, onde é que vem o tal do óleo básico que a gente está falando aqui? E eu vou repetir mais 200 vezes essa noite. Vem do petróleo. Não sei se todo mundo já viu petróleo, já teve a oportunidade de pegar na mão, mas ele é desse jeito. O aspecto dele parece um óleo grossão. O petróleo que é extraído na bacia de Campos, ele é um pouco mais fino. Ele é um petróleo mais doce, que é chamado. Ele tem menos teor de enxofre e a viscosidade dele é mais baixa. Mas ele se aparenta muito com isso daqui. Pergunto para vocês, me deem um exemplo de um combustível que vem do petróleo. Qualquer um involuntário, quem que se sente confiante? Gasolina, querosene, querosene de ação, caminhão, o que usa? Mas o diesel. Na cozinha, para cozinhar lá no botijão, o que tem lá dentro? Gás, GLP, né? Gás que é feito de petróleo. Aqui dentro, o que tem 80% aqui dentro mesmo? Óleo básico, né? De onde é que vem óleo básico? Então, gente, tudo isso que a gente falou, diesel, querosene, GLP, gasolina, nafta e óleo básico, estão aqui dentro. A mágica está em refinar isso daqui. E por muito tempo, no Brasil, alguns governantes vinham à TV dizer o seguinte: Brasil é autossuficiente no petróleo. Todo mundo já ouviu isso, né? Brasil é autossuficiente no petróleo. E a gente, como cidadão leigo, não ignorante, mas leigo, entendia outra mensagem. Entendia que o Brasil era autossuficiente de combustível, que é outra coisa. Eles estavam falando, eles não estavam mentindo, estavam falando que o Brasil era autossuficiente de petróleo. Mas em combustível nós não somos. E por que a gente não é autossuficiente de combustível? Por que a gente continua precisando importar combustível? Porque nós não temos refinarias boas no nosso país. Nós temos uma porrada de refinarias espalhadas no Brasil, mas são refinarias antigas, construídas na época do governo militar ou antes, que não sofreram aprimoramento nesses últimos anos. Então elas estão mais ou menos sucateadas, de tal modo que a gente tem muito petróleo, mas não consegue refinar. Então a gente tem que pegar o nosso petróleo, mandar para um outro país fazer o refino e voltar para cá como combustível. E quando eu falo combustível, eu estou querendo dizer como produto refinado. E quais são os refinados que a gente acabou de falar? Diesel, gasolina, querosene, GLP, óleo básico. Então tudo isso aqui que a gente falou está aqui dentro do petróleo. A base é o petróleo. Por que é importante conhecer isso daqui? Vocês lembram? 80% do que está aqui dentro saiu daqui, veio do refino do petróleo. Aqui no próximo slide, isso aqui está bastante simplificado, não é só isso, mas aqui já dá para a gente entender mais ou menos como é que acontece o processo de refino do petróleo. Aquela massa preta, petróleo, caldo de suco de dinossauro, ele é aquecido aqui embaixo por uma resistência térmica a mais ou menos 600 graus Celsius. E o petróleo a 600 graus Celsius, ele se vaporiza igual uma chaleira que você botou no fogo. Ele vira vapor, vira um vaporzão. E ele começa a subir por uma torre. O nome dessa torre, gente, é coluna de destilação, torre de fracionamento, torre de quebra, tem um monte de nomes. Mas é o processo de destilação que está acontecendo aqui. Então o petróleo, no formato de vapor, começa a subir por essa torre. Só que a gente acabou de falar que dentro do petróleo eu tenho diesel, gasolina, GLP, óleo básico, são todas substâncias com peso molecular diferentes. Eu tenho cadeia grandona, que é mais pesada, eu tenho cadeia muito leve, pequenininha, que é o caso do GLP, que evapora com facilidade. O gás evapora, a temperatura quente ele está evaporando, né? Então o que acontece? Quando o petróleo começa a ser bombeado aqui para dentro no formato de vapor, essa torre está regulada para diferentes temperaturas. Cada uma dessas bandejas aqui, ó, desses anteparos que tem no meio do caminho, são anteparos físicos, né? O vapor ele quer subir. Imagina esse teto cheio de furinhas, uma chapa metálica toda furada. E por cima dessa chapa metálica existe uma resistência térmica que ajusta a temperatura dessa grelha. Nessa primeira grelha, ela está ajustada para mais ou menos 250 graus de temperatura, 250 graus Celsius. Então o vapor que está subindo a 600 está carregando diesel, gasolina, GLP, óleo básico, todo mundo subindo.
Só que nessa primeira bandeja, o óleo básico vai ficar retido. Porque quando o vapor do óleo básico bater num anteparo a 250 graus Celsius, ele vai se liquefazer. É o ponto de liquefação do óleo básico. Então o que vai acontecer aqui no canto? Vai escorrer só óleo básico, que a gente vai usar para formular lubrificante. Tá, mas e a gasolina, o diesel e o GLP? Eles continuam subindo na conta, até encontrar aquela bandeja que vai coincidir com o ponto de liquefação dele. Vocês estão acompanhando esse raciocínio? Está dando para entender o que eu estou falando? É importante a gente ir entendendo isso. Então preste atenção. O diesel está subindo aqui. Aqui ficou retido o óleo básico, mas o diesel continua subindo. O ponto de fulgor do diesel está mais ou menos na casa de 60 graus Celsius. Então essa bandeja estará regulada para 60 graus Celsius. Quando o vapor de diesel chegar nela, ele vai bater nela e vai voltar a ser líquido. Portanto, aqui no canto vai começar a sair o quê? Óleo diesel. Mas a gasolina, que é mais leve que o diesel, ela não para aqui, ela continua subindo. E depois a nafta, depois o GLP e assim por diante. Isso daqui, gente, que a gente conversou agora nesses últimos 3 minutos, é o processo de destilação do petróleo. Isso aqui é o fracionamento básico do petróleo. E é a partir daqui que a gente recolhe os diferentes tipos de combustíveis e óleo básico para formular o lubrificante. Esse aqui é um gráfico que eu trouxe mais como curiosidade para a gente ter uma noção do preço do barril do petróleo. O preço do barril do petróleo, ele flutua demais. Ele chegou a custar, lá mais ou menos em 2007, 2008, coisa de 150 dólares por barril. Em contrapartida, em 2016, ele chegou a bater 29 dólares. Então estava lá em cima e veio caindo. De 2016 para cá, ele só subiu. Esse gráfico que eu tirei em outubro, ele estava valendo 80 dólares. Olha lá, está na casa de 80. Hoje, dia 5 de dezembro, ele está custando 53, 54 dólares por barril. Então ele flutua bastante. E é legal, não que isso aqui vai fazer a gente vender, ou será um grande diferencial para o nosso cliente, mas é bom para a gente, como cidadão, ter a consciência que, quando a gente escuta na TV que o preço do barril do petróleo aumentou, você pode saber que esse negócio vai aumentar também. Por quê? Porque aqui dentro tem 80% de um tipo de insumo chamado óleo básico, que veio daqui. Veio do petróleo. Se o petróleo fica mais caro, o óleo básico fica mais caro também. O combustível também fica mais caro. Aquele derivado de petróleo ficará mais caro também. Beleza? Esse aqui também é outro dado de curiosidade. A FGV diz que 4% do PIB brasileiro está alicerçado em cima do negócio de energia à base de petróleo. E quando a gente pega toda a cadeia de exploração, prospecção de petróleo e gás, a gente chega a 13% do PIB. Então o petróleo é um dos motorzões do Brasil, né? Todo mundo fala que o agronegócio é o grandão do Brasil, e é verdade, é o maior empurrador do PIB brasileiro é o agronegócio, mas em segundo lugar está aqui, ó, é petróleo. Essa tabela, a gente começa agora a entrar na parte mais técnica. Por enquanto a gente falou um pouco de história, né, de fino, e aqui eu queria que vocês olhassem para essa tabela, imaginando só aquela bica mais de baixo que a gente viu na coluna de destilação. Lembra que eu falei que na primeira saiu o óleo básico? O óleo básico que sai, ele não sai igual sempre, ele sai diferente, porque o petróleo é diferente, porque a refinaria eventualmente é diferente, e a gente precisa enquadrar ele num nível de qualidade, especificações de qualidade. Você pode chamar o nosso amigo? Ele. A gente olha para 3 parâmetros. Tem o teor de saturados, que é o principal parâmetro, o segundo, teor de enxofre, e o último, índice de viscosidade. Analisando este e este, nós vamos enquadrar em qualidade 1, qualidade 2, qualidade 3, qualidade 4 ou qualidade 5. O grupo 1 é a pior qualidade. É o que o Brasil consegue fazer hoje. Estranho isso, né? Porque a gente tem uma reserva de petróleo preciosa, de muito boa qualidade,
e não consegue extrair óleos básicos do tipo 2, nem do 3 e nem do 4. Por quê? Porque não tem refinaria boa no Brasil. Faltou um pouco de seriedade os últimos governantes terem investido e pensado um pouco mais na gente. Porque não ter óleo básico de boa qualidade implica em ter que buscar nos Estados Unidos, implica em ter que buscar nos Emirados Árabes. Você podia fazer isso aqui no Brasil, só que faltou vontade de fazer, mas não faltou vontade de roubar, porque o dinheiro foi usado, né? O pessoal botou a mão forte na grana que tinha que ir para a refinaria. Então vamos lá. Então no Brasil, a grande refinaria que existe são as refinarias da Petrobras. E a Petrobras só consegue produzir isso daqui, o chamado grupo 1. O grupo 2 e 3, que a gente usa para formular óleo de motor na Ipiranga, não tem aqui no Brasil. Então tem que trazer de fora. Como é que chega para a gente? A gente já vai voltar nessa tabela para olhar ela mais. Chega assim, ó, chega através de navio. Isso daqui, ó, que vocês estão vendo nessa foto aqui de baixo, é a fábrica da Ipiranga, Rio de Janeiro. Todos esses óleos que estão aqui, ó, vou pegar esse daqui, por exemplo. Esse aqui é um 5W30, Ipiranga é um Master sintético, 5W30 de nível API SN. Gente, esse óleo que está aqui na minha mão, foi fabricado aqui, ó, nessa fábrica, lá no Rio de Janeiro. E o óleo básico que está aqui dentro, por esse produto ser sintético, é um óleo básico desse grupo aqui, ó, do grupo 3. E não tem grupo 3 no Brasil. Então, onde é que veio? Veio de fora. A gente faz o seguinte: compra navio de óleo básico, ele vem, descarrega, bombeia para dentro dos nossos tanques e depois a gente mistura com um aditivo, que é o segundo ingrediente que usa para formular o óleo. A mistura dos dois surgiu isso aqui. Esse é um óleo mineral. Aqui não vai ter totalmente mineral, porque o óleo totalmente mineral a gente consegue, hoje em dia, eu vou dar um pouco mais de explicação, porque senão vai ficar sem contexto. O grupo 1 é o óleo básico mineral de baixa qualidade, não serve para fazer óleo de motor. O grupo 2 é um óleo básico mineral também, de excelente qualidade, muito usado para fazer óleo de motor. Os óleos minerais da Ipiranga são formulados com o grupo 2. Os óleos minerais de alguns concorrentes não são formulados com o grupo 2. O cara formula com o grupo 1. Os óleos sintéticos obrigatoriamente têm que ser formulados com o grupo 3 ou com o grupo 4. Só que como o grupo 4 é um grupo muito raro aqui no Brasil, ninguém usa isso aqui para fazer óleo. Isso aqui fica restrito para trabalhar em óleo de compressor, óleo de redutor sintético, segmento industrial, óleo anti-chamas, são outras aplicações. Mas para motor é 1, 2 ou 3. Sendo que Ipiranga trabalha ou com 2 ou com 3. Por que é importante, sempre que possível, trabalhar com o grupo 2 ou com o grupo 3? Por conta dessa primeira coluna, teor dessaturados. Se a gente for lembrar, às vezes faz tempo que a gente não vê esse tipo de coisa e esquece. Mas no ensino médio, nas aulas de química, os professores de química orgânica ensinavam um negócio para a gente. O carbono, o elemento carbono, o Czinho, está estável quimicamente, tipo de 4 ligações. Usado por 4 ligações químicas ele estava estabilizado quimicamente. Quando a gente fala teor de saturados, a gente está querendo dizer exatamente isso. O óleo básico, todos eles, a gente viu naquele primeiro tambor escurinho, que é uma mistura de hidrocarboneto. O que é hidrocarboneto? É um carbono aqui, um outro aqui, um outro carbono aqui, um outro carbono aqui, um outro aqui. Então, um carboninho ligadinho no outro. E quem vai fazer, completar essas ligações dos carbonos, quimicamente, é o hidrogênio. Quando eu tenho uma cadeia muito comprida e está faltando hidrogênio em algum dos carbonos, o oxigênio faz a quarta ligação, a ligação que está faltando. E quando o oxigênio chega e faz a ligação, ele oxida essa cadeia. Aquilo que a gente fala, o óleo está queimado, oxidado, quimicamente é isso que está acontecendo. Eu tenho uma cadeia que é comprida
mas que está capenga de hidrogênio, está faltando hidrogênio, o oxigênio vem e quebra essa cadeia. E aí se transformam em duas cadeias menores. E vocês lembram da coluna de destilação? O que acontecia com cadeia pequena? Evaporava, né? Lembra que ela ia indo lá para cima da coluna? Então, gente, óleo de motor formulado com óleo básico do grupo 1 é aquele típico óleo que o cara enche o cárter até dar na marca da vareta, ele roda uma semana e fala: meu Deus, abaixou o nível, estou com vazamento desse motor. Não está com vazamento. Você está colocando um óleo que foi formulado com grupo 1, que é um óleo que fica evaporando. A cadeia dele não está completa de hidrogênio, o oxigênio oxida essa cadeia, esse óleo, a cadeia fica pequenininha e começa a evaporar. A gente chama de oxina por perda por evaporação. Perda por evaporação. Perfeitamente, é isso aí mesmo. É um óleo que evapora com facilidade. O óleo, gente, como é que é seu nome? Antoninho. Antoninho? Então, ó, o Antoninho deu o exemplo perfeito ali. Aquele óleo que evapora com facilidade, não tem dúvida, ele foi formulado com isso daqui, ó, o grupo 1, que é de baixa qualidade. Ah, Pedro, mas não dá para fazer o seguinte, já que a base é ruim, eu posso fazer o seguinte, eu posso sobrecarregar nos aditivos para tentar consertar essa falha da base. Sim, você até pode fazer isso, só que o problema, o aditivo é muito mais caro do que o óleo básico. Então você vai fazer um produto que comercialmente você não vai conseguir encaixar no mercado. E tem um outro problema, que eu já comentei alguns minutos atrás. Quando todo o aditivo for consumido, o que vai restar no final das contas? Óleo básico. E aí você vai estar com essa porcaria trabalhando no seu motor. Por isso é muito importante, gente, a gente procurar, sempre que vai trocar óleo do nosso carro ou oferecer para cliente, empresas que são idôneas. Existem empresas grandes aí no mercado, que são renomadas, que são confiáveis. Especialmente porque está sendo gravado, eu não posso ficar citando o nome de empresa, mas saibam que a Ipiranga é uma empresa muito séria nesse sentido. A gente trabalha com 2 e com 3. Ponto final. Não vou falar dos outros, porque não cabe aqui a gente discutir a questão dos outros. Percebam o seguinte, de novo, de vocês olharem para essa primeira coluna, teor de saturados. O grupo 1 é menor do que 90%. Ou seja, quem está com cálculo, pega aí um celular, vamos fazer uma continha junto. A cadeia de hidrocarboneto de óleo básico é de mais ou menos 38 carbonos de comprimento, em 38 carbonídeos, beleza? O grupo 1, que a Petrobras refina na refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que nós da Ipiranga compramos para formular óleo hidráulico, não se preocupe, eles não usem óleo de motor, mas para formular óleo hidráulico. Quando a gente recebe o óleo básico da Petrobras, eles têm que dizer para a gente quantos por cento de saturação está naquela base que eles estão nos entregando. Eles chegam com mais ou menos 83%. Então faz uma conta para mim, 0,83 vezes 38 carbonos. Quanto deu aí? 31. Então vamos arredondar. Dos 38 carbonos que a Petrobras entrega para a gente no grupo 1, 31 estão saturados, mas tem 7 que não estão. E esses 7 que não estão é onde o oxigênio vai vir e vai ficar tudo em cadeiazinha pequenininha. E essas pequenininhas vão acontecer o quê? Vão evaporar. O grupo 2 que nós usamos na Ipiranga tem 97% de teor de saturados. Faz de novo a conta. 38 vezes 0,97. 36,86. Vamos arredondar para 87, para 37, feio. De 38 carbonos que tem na base que a Ipiranga usa, um só não está saturado. Vocês percebem a diferença? O primeiro que eu falei fica todo picadinho. Da Ipiranga não. É um picado só. Então isso, gente, se traduz em óleo que dura no motor, óleo confiável, óleo que não oxida, óleo que tem longevidade. Uma base mais consistente. Base mais consistente, uma base mais confiável, né? De melhor qualidade. E quem criou isso daqui, não fui eu, não foi Ipiranga, é alguém muito maior do que todos nós, que é o API, American Petroleum Institute. Isso aqui é um instituto de estudo de petróleo, Instituto Americano de Estudo do Petróleo. E esses caras definiram
esses parâmetros como sendo os principais para analisar a qualidade das bases que são disponibilizadas para o mercado. Pedro, por que não diz então na cara do frasco que o produto é formulado no grupo 2? Não diz aqui porque a ANP não quer, Agência Nacional do Petróleo. Eu não vou falar mais nada. Façam sozinhos as elucubrações de vocês. A ANP é um órgão do governo. A Petrobras é um órgão uma estatal do governo também. Liguem uma coisa com a outra. Vejam se existe interesse da ANP de botar esse tipo de informação no caso. Parece que não, né? Galera, então até aqui a gente falou um pouco de história, falou um pouco de base e daqui para frente nós vamos começar a pegar a linha de produto mesmo para a gente discutir mais a fundo, beleza? Última coisa olhando para essa tabela, guardem para a vida de vocês. Grupo 1, mineral de baixa qualidade. Grupo 2, mineral de excelente qualidade. Grupo 3, base sintética. Ou seja, quando eu pego esse óleo aqui na minha mão, que é um óleo sintético, qual grupo que eu usei para fazer isso aqui? Grupo 3, galera. Isso aí, vamos falar sem medo. Foi o grupo 3. Eu não tenho aqui nenhum óleo totalmente mineral de Ipiranga, eu tenho um semi-sintético só. Mas vamos imaginar que a gente tivesse com o Brutus AB, que todo mundo já ouviu falar aí do Brutus Alta Performance, né? Que é óleo para a linha diesel. Ele é um produto mineral que a Ipiranga produz. Qual que é o grupo que a Ipiranga usa para formular o Brutus AP dela? 2. Perfeitamente, cara, é o grupo 2. Outras companhias que também vendem, produtos minerais não vão usar grupo 2. Vão provavelmente utilizar grupo 1 ou uma mistura do grupo 1 com um tequinho do grupo 2, só para dar uma, sabe? É uma compensação na base. Como é que isso chama? O Júnior falou assim, e o semissintético? Semissintético, gente, é a mistura do grupo 3 com o 2 ou com o 1. O que a ANP, Agência Nacional do Petróleo, estipulou? Que para um óleo ser chamado semissintético, não sei se vai dar para todo mundo ver, mas esse aqui é um óleo semissintético que está na minha mão. Tem que ter pelo menos 10% do grupo 3 e a diferença do 2 ou do 1. Quando a Ipiranga formula óleo semissintético, nós usamos 10% de grupo 3 e 90% de grupo 2. Existem concorrentes que fazem o seguinte, 10% do grupo 3, porque é obrigatório, tem que ter pelo menos 10% do grupo 3, mas a diferença, o cara coloca lá no grupo 1, para ter um produto mais competitivo. Tudo bem, o produto acaba se tornando realmente mais barato, mas a durabilidade, a qualidade que o produto tem, nunca vai chegar perto disso aqui. Beleza? Como? Uma base mais. Exatamente, uma base mais clara. Beleza? Então tá, encerramos aqui. Teor de enxofre não configura mais uma restrição técnica de refinaria. Inclusive as refinarias brasileiras conseguem praticamente zerar o teor de enxofre. Prova disso é que a gente consegue fazer o diesel S10 aqui no Brasil com facilidade, né, que é o diesel de baixo teor de enxofre. Essa última coluna é o índice de viscosidade. Aqui, por favor, prestem atenção porque o raciocínio não é tão simples. A gente tem que, primeira coisa, acreditar que existe viscosidade, que é uma coisa, existe uma outra coisa chamada índice de viscosidade. Beleza? O que é viscosidade, galera? Viscosidade é quão grosso ou quão fino um óleo é. Beleza? Só que agora a gente está se treinando aqui, está conversando, vamos começar a usar os termos corretos. Óleo não é nem grosso nem fino. Óleo é mais viscoso ou menos viscoso. Vamos falar a palavra certa. É viscosidade. Só que acontece o seguinte. Vocês já repararam que todo óleo, independente de ser o 530, o 1540, o 2050, o 2560, não importa. Qualquer óleo que você pegar,
sempre que você aquecer o óleo, o que vai acontecer com a viscosidade? Vai diminuir, né? O óleo fica mais fino, fica mais fluido, fica menos viscoso. Isso é do óleo. Todos os óleos lubrificantes, todos os derivados de petróleo, quando são aquecidos, diminuem de viscosidade, ficam mais finos. Só que o bom óleo, quando eu aqueço ele vai baixar de viscosidade, mas ele vai baixar pouquinho de viscosidade. O mau óleo, quando eu aqueço ele baixa, só que ele baixa muito, perde muita viscosidade. Quando o óleo perde pouca viscosidade, a gente diz que o índice de viscosidade é bom, é alto, é um número grandão. Quando eu tenho um óleo de mesma viscosidade e eu aqueço ele e ele desanda, ele perde totalmente a viscosidade, eu falo que o índice de viscosidade dele é baixo. Vocês entenderam isso? Uma coisa é viscosidade do óleo, outra coisa é índice de viscosidade. E posto isso, vamos fazer um exemplo aqui mental. Eu posso ter um óleo, um SAI 30, de boa qualidade, tá? Que quando eu aquecer ele vai baixar de viscosidade. É intrínseco do produto, todos eles vão diminuir, mas ele abaixa bem pouquinho. O que eu posso dizer desse óleo? O índice de viscosidade dele é alto ou é baixo? Alto. Agora eu vou pegar outro óleo, também de viscosidade 30, a mesma viscosidade, só que agora de uma qualidade mais duvidosa. Eu aqueço ele desanda. O que eu vou dizer do índice de viscosidade desse produto? Ele é baixo. Vocês entenderam? Está dominado isso aí. Guardem isso daqui também, é um número fácil da gente guardar. Grupo 1 e grupo 2, nesse quesito eles não têm muita diferença. Vocês estão vendo? Que varia de 80 a 119 e 80 para 119 também. No grupo 3, que é o sintético, aí é maior ou igual a 120. Esse documento traz todas as informações desse produto. Para que tipo de motor ele é utilizado, como é que ele foi desenvolvido, se ele tem sim ou não nanoarmor, que é uma tecnologia da Ipiranga, que eu vou explicar na sequência o que é. Vocês lembram do índice de viscosidade? Primeiro, isso aqui é um produto sintético, certo? Então o grupo que está aqui dentro é grupo 3, show de bola. Vocês estão firmes, estão acompanhando. É bom quando é assim. Quanto que era o índice de viscosidade do grupo 3? 120. Maior que 120, né? Quanto é que está o índice de viscosidade desse bicho aqui na tela? 163. Ué, mas como é que você saiu de 120 e chegou em 163? Ele era igual ao aditivo. A gente aditiva o óleo e coloca polímero aqui dentro, ele aumenta esse número. Só que pensem no seguinte: se a minha base é de baixa qualidade, quando eu consumir todo o meu aditivo, para onde é que vai voltar meu índice de viscosidade? Para 80, 85, 90, no máximo 119. Por isso, de novo, às vezes eu sou chato falando de base, mas é porque é importante. É fundamental ter base de boa qualidade. Se você não trabalha com base de boa qualidade, não é com aditivo que você vai resolver o problema do teu óleo. Você só vai deixar teu óleo bonito quando ele está novo. Mas na hora que ele começar a trabalhar, ele vai escangalhar muito rapidamente. Outra coisa que eu queria que a gente olhasse aqui dentro. Isso aqui, vocês estão vendo? TBN. O pistão ainda não chegou no ponto morto superior, né? Lá em cima. Mas como a vela precisa trabalhar com retardo, né? O ponto trabalha um pouquinho retardado. Ele não chega no zero, no 360. Ele está negativado um pouquinho. Por quê? Quando o motor está girando muito rápido, eu preciso atrasar meu ponto para dar tempo de eu queimar todo o combustível que está dentro da câmara. Certo? O que acontece aqui é o seguinte: a pressão que é desenvolvida aqui dentro, nesse momento da queima, é muito grande. E um pedacinho dessa pressão vai vazar aqui pelo canto, vai varar o anel de segmento, os 3 anéis, anel raspador, anel de lubrificação, anel de pressão, e vai descer para onde? Para o cárter, certo? E o combustível que veio aqui dentro pode ser gasolina. E se fosse um motor diesel, só não teria vela, mas seria óleo diesel, né?
Mas tanto a gasolina quanto o diesel tem enxofre na formulação. O diesel S500, aquele S é de sulfuro. Sulfuro em latim é enxofre. Então ele tem 500 partes por milhão de enxofre. O diesel S10 é 10 partes de enxofre por milhão. A gasolina tem 50 partes por milhão de enxofre. Então percebam, todo combustível, à exceção do etanol, tem enxofre na formulação. Qual é o problema do enxofre? O enxofre, quando ele é queimado aqui dentro da câmara de combustão, ele se transforma num componente químico chamado trióxido de enxofre. A forma química dele é SO3. E esse SO3 que está aqui dentro, um pouquinho, desce para o cárter. Só que dentro do cárter também tem ar atmosférico, é esse ar que a gente respira. E o ar que a gente respira tem umidade. Não tem? Umidade relativa do ar? Tem umidade. O dia que chove tem mais umidade, o dia que está seco tem menos. Mas sempre tem umidade no ar. E umidade é água. E qual que é a forma química da água? H2O. Quando eu somo H2O com SO3, eu tenho H2SO4. E H2SO4 é a forma do ácido sulfúrico. Então o que eu estou falando para vocês é, sempre que o motor está funcionando, motor de moto, motor de trator, motor de caminhão, motor de carro, motor de van, o cara que está passando ali embaixo, talvez ele não saiba, mas o motor dele está produzindo ácido sulfúrico. Sempre. Se ligou, deu partida no teu motor, você não sabe, mas tem uma fábrica de ácido sulfúrico ali na frente. TBN, galera, é do inglês. Total Base Number, número de basicidade total. Vamos de novo lembrar das aulas de química que a gente teve lá no ensino fundamental. A professora uma vez ensinou para a gente a história do pH, pH neutro. O pH neutro é o número 7. 7 é neutro. Tudo que é para baixo de 7 é ácido e tudo que é para cima de 7 é base. Se eu estou falando que quando eu ligo o meu motor e está rolando o processo de combustão e mistura com ar atmosférico, eu estou gerando ácido, eu estou fazendo o meu pH baixar de 7. Quando ele começa a diminuir de 7, esse óleo está circulando, esse óleo já está meio ácido. Ele está querendo comer meu motor inteiro. Só que ele não vai fazer isso, porque nós colocamos o antídoto do ácido aqui dentro. Quem que é o antídoto do ácido? É a base. Olha lá, ó. Total Base Number. Aquele B ali é de base. Então percebam, todo óleo de motor nosso da Ipiranga sai com o antídoto do ácido. Algumas companhias colocam um TBN bem pequenininho. Isso vira um problema. Porque o cara vai rodar às vezes 10 mil quilômetros e lá no 10.000 quilômetro já acabou o TBN. Oi Pedro, como assim? O TBN acaba? Acaba. Imagine que eu, Pedro, sou o óleo 5 W30, o 530, baixei o 530. Estou novinho, acabei de ser colocado dentro do motor. Aí meu dono foi lá e me ligou o motor do carro. O que começou a fabricar embaixo no cárter? Ácido, né? Só que eu estou aqui, ó, estou com o meu TBN 6,42, estou com o TBN cheião, grandão, minha reserva está total. Comecei a andar com o carro. Estou querendo formar ácido, ó, minha mão aqui de baixo é o ácido, querendo subir. Eu não deixo o ácido subir às custas de gastar o TBN. Vocês estão vendo? O ácido não sobe, mas eu estou gastando o meu TBN. E a hora que o TBN acabar, a minha reserva alcalina, a minha base acabar, o que vai acontecer com vocês? Tá, vai decolar, cara, feito uma rampa para o infinito. Por isso que existe intervalo de troca, cacete. Por isso que no manual está dizendo que tem que trocar ou com 5, ou com 7, ou com 10. Senão a gente podia botar o óleo e esquecer. Cara, deixa o óleo rodar para sempre. Mas não é assim que acontece. Acontece formação de ácido dentro do motor. E por isso que a gente tem intervalos de troca. Beleza? Vocês lembram antes? Era 6 e pouco. Agora aqui já é 8,57. Ô Pedro, mas como é que pode? É a mesma viscosidade, os dois são 5,30. É o mesmo nível API, os dois são SN. Por que esse aqui tem mais reserva alcalina? Porque esse aqui é um óleo mais premium que a gente formulou. É um óleo que aguenta ter mais rodagem. Então percebam, são detalhezinhos pequenos que a gente pode de repente mostrar para o nosso cliente. Se vocês
podem sentir confiança, podem contar essa história para o cara, que eu falei ali de uma brincadeira, né, do ácido querendo subir e da base sendo consumida. Mas é verdade, é isso que acontece. Quando a gente leva esse conhecimento para o nosso cliente, cara, isso aí dá um nível de retenção, o cara confia na gente, ele sabe o que a gente está falando, a gente entende o que está falando para ele. Beleza? Então é muito importante a gente entender de verdade, por isso eu peço, se alguém não entendeu, fale que a gente vai explicar de novo. Com esse óleo premium eu consigo fazer uma quilometragem maior? Consegue fazer quilometragem maior, lógico. Consegue fazer quilometragem maior. Só que aí, começam as complicações. Por quê? Porque no manual do veículo não vai estar dizendo assim, olha, se você rodar um pouco mais premium, eu te permito trocar o óleo 5.000 km para frente. Isso não vai estar escrito em manual nenhum. Os manuais sempre carregam a especificação ideal do óleo, o que não significa que eu não possa fazer um upgrade desse tipo. O que eu não posso nunca fazer é desrespeitar a viscosidade que está sendo solicitada no manual e nem o nível API. Isso seria uma molecagem se a gente fizesse. Então ele não pode fazer, tem que ser sério nesse aspecto. Se o motor pede óleo 5W40, meu camarada, é 5W40. Ah, mas tem um mecânico conhecido meu que falou que se eu botar um 2050 vai parar de bater válvula. Cara, o mecânico deveria regular a válvula e não tentar tapar o buraco da válvula botando um óleo mais grosso. Mas, né, no Brasil tem esse tipo de solução forte. Vamos ser todo mundo homem, todo mundo vacinado, crescido, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, é importante que nós façamos as coisas da maneira correta. E o que é o correto? É ter o capricho de olhar o manual e ver o que pede no manual. Bombas, se está pedindo 540, não é 530 nem 2050, é 540, é o que está no manual. Isso a gente tem que seguir. Nível API, nós vamos ver mais para frente. A gente também não desce nível API. Eu uso o que está no manual ou para cima. Esse tipo de preciosismo aqui que a gente está falando, a gente já está conversando num nível bem mais aprofundado. Estamos falando de TBN. É uma coisa que não vai estar escrito no rótulo. A gente vai achar esse tipo de informação só no boletim técnico, beleza? Mas sempre tem cliente que é interessado por esse tipo de coisa, né? De repente, se tiver esse catálogo aqui para mostrar para o cara vai levar um óleo muito mais caro, vai dar muito mais margem para vocês, muito mais comissão, não sei se o pessoal é comissionado ou não, e vai dar muito mais satisfação para o cara. Então, são coisas que a gente como formulador sabe, né? Que o motorista tem a opção de usar o diesel S10, mas ele também pode usar o S500. Cara, S500, quando a gasolina tinha 50 ppm de enxofre, S500 tem 500. São 10 vezes mais teor de enxofre. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dar uma reforçada naquela base. Porque se eu tenho mais enxofre, eu vou formar mais ácido sulfúrico. Se eu tenho mais ácido sulfúrico, eu preciso ter mais antídoto para o ácido sulfúrico, que é o TBN. Beleza? Eu queria pegar esse óleo para botar na tela. Isso aqui é o Bruto Sintético E4. Esse óleo é um óleo que a gente desenvolveu especialmente para aqueles motores da MAN, motor de caminhão D08. Aquele caminhãozinho que o pessoal chama de Bob Esponja aí no dia a dia. Os 280, 320, 370, 210, 190 cavalos. Esse caminhão específico da MAN, ele não usa Arla, não sei se vocês já perceberam. A MAN é um caminhão que não usa Arla. Enquanto a Volvo, a Mercedes, a Scania usam Arla 32, os motores MAN não usam. 15,8, gigantesco, enorme esse TBN. Por que a gente precisa colocar uma base, um antídoto tão potente dentro desse óleo? Porque os motores da MAN, eles fazem o seguinte: depois que aconteceu a queima do óleo diesel dentro da câmara de combustão, aquela fumaça ela vai passar pela turbina e iria para a atmosfera, né? Antigamente. No motor Mercedes ou Volvo, aconteceu a queima dentro da câmara de combustão, a fumaça vai passar pela turbina, da turbina hoje em dia ela tem que passar no catalisador. E o catalisador dos caminhões da Volvo, da Scania e da Mercedes, eles têm um biquinho que fica aspergindo a Arla 32. Que é mais ou menos para lavar a fumaça, para neutralizar
o óxido de nitrogênio que está saindo junto com aquela fumaça. Essa é a solução que quem usa a Arla criou. A MAN fez o seguinte, ela não tem essa confusão do Arla. Ela faz o seguinte, queimou o óleo diesel na câmara de combustão, ele vai sair, vai passar mais ou menos 80% para a turbina, 80% da fumaça vai para a turbina, já tem 20% que é desviado e passa na válvula EGR. EGR é do inglês, Exhaust Gas Recirculation. Acho que funciona a mesma coisa com a Ducato. Exatamente, as experimentos pequenos todas elas têm válvula EGR. Aí o que acontece? Essa fumaça, gente, ela 20% ela passa dentro do sistema EGR e filtra, dá uma filtrada nessa fumaça e abaixa a temperatura dela. Para fazer o quê? Para jogar de novo para dentro da câmara de combustão. Ela entra como um gás inerte dentro da câmara de combustão. E quando eu jogo um gás inerte dentro da câmara de combustão, ele não vai queimar. Se ele não vai queimar, ele vai diminuir a temperatura da câmara. E com temperaturas mais baixas dentro da câmara de combustão, eu resolvo aquele problema do óxido de nitrogênio da mesma maneira que se eu estivesse utilizando ar. Entendeu? Essa que é a mágica. Cada um foi por um caminho. A Mercedes preferiu o caminho do ar. A MAN preferiu o caminho do EGR. Só que fazer a fumaça passar mais uma vez dentro do motor, eu estou jogando enxofre de novo para dentro do motor. Por isso eu tenho que reforçar o meu TBM. Beleza? A MAN até que nível não tem ar? Perdão, não vi. Até qual caminhão? Eu acho que até o 320. Eu acho que o 330 tem ar. tem, 440 tem. Eles têm ar. É um motor específico. Tem EGR e tem ar. E tem ar, beleza. É o motor D08 que não tem ar, beleza? De reestruturar a refinaria, né? Tem que fazer investimento nesse setor. A gente, como cidadão, precisa disso aqui no Brasil. Tem que cobrar esse tipo de coisa. Mas tem quebrado porque não tem gente séria, porque o país é rico, né? Precisa de gente séria. Ele já deu o destaque para quem entendeu. Temos tudo e não temos nada. Temos tudo e não temos nada. Beleza? Então, gente, a gente viu um pouco a respeito de petróleo, falou de refino, falou das bases, que, de novo, é importantíssimo, é um diferencial, poucas pessoas conhecem, sabem falar por que o grupo 2 é melhor do que o 1. Hoje vocês sabem, o teor de saturado do grupo 2 é muito maior do que o grupo 1. O grupo 3 tem um teor de saturados alto também, mas ele se diferenciava naquela última coluna do índice de viscosidade, lembra? Ele é uma base que não afina em alta temperatura. A gente deu uma olhada no TBM, que é um negócio interessante. É legal a gente saber explicar isso para cliente, falar que o motor forma ácido, o motor forma ácido. Como é que a gente contorna esse tipo de problema? E agora a gente vai começar a dar uma olhada na parte de ciclo óptimo. Tem uma apresentação também que eu queria fazer para vocês, mas não vai dar tempo, porque é muita coisa para a gente conversar, sobre ciclo diesel. Então hoje nós vamos dar uma olhada no ciclo óptimo, que é o ciclo leve, né? Que é mais um negócio aqui da Treviso. Isso aqui vocês sabem melhor do que eu. Motor é uma máquina térmica que transforma a energia decorrente da combustão em energia mecânica. Ou seja, ele pega ar mais combustível, queima aqui dentro dessa máquina, isso aqui vira um movimento. Hoje em dia, a grande maioria dos motores são projetados em ciclos de 4 tempos, são motores de 4 tempos. Por que não se usa mais tanto motor de 2 tempos? Por questão de poluição. Porque o rendimento do motor de 2 tempos é melhor que o motor de 4. O motor de 4 tempos ele sempre tem uma volta morna, uma volta inercial. Você tem 4 tempos, né? Admissão, compressão, ignição, explosão e exaustão. Então, questão isso descer, admissão, aí vai fazer compressão, deu uma volta. Na segunda volta, no terceiro tempo, vai fazer explosão e aí exaustão. No motor de 2 tempos não, eu tenho explosão, admissão, explosão, admissão, explosão, admissão. Tudo junto, a cada volta acontece tudo. Então é um motor que rende muito mais. Por isso o pessoal chamava a RD 135, 350 de viva negra. Cara, você deu no acelerador, porra, toda hora está te entregando potência. É diferente do motor de 4 tempos, que tem sempre um ciclo morto, né? Um ciclo inercial. Mas de novo, é questão de emissões.
condições. Isso aqui nunca mais vai voltar a ser motor 2 tempos. O motor automotivo é uma máquina térmica que gera Dá pra ouvir, energia galera? através da combustão. Ele foi projetado para trabalhar em ciclos de 4 tempos. Vamos entender como. Para o processo de queima, o motor precisa da mistura ar e combustível. O ar entra no motor pelo coletor de admissão. No caminho do ar até o cilindro, é ainda adicionado combustível pelo bico injetor. Essa adição é feita em forma de spray para que o combustível se misture bem com o ar. Em seguida, a válvula de admissão se abre, enquanto o pistão se move para baixo, enchendo o cilindro da mistura de ar e combustível. Este é o primeiro tempo, chamado admissão. Depois, a válvula se fecha e o pistão sobe, comprimindo a mistura de ar e combustível. Este segundo tempo se chama compressão. Com a pressão, aumenta consideravelmente a temperatura da mistura. É aí que entra o terceiro tempo, a combustão. Uma pequena peça chamada vela solta uma centelha que faz a mistura entrar em combustão. Nesse momento, a combustão libera muita energia e empurra o pistão para baixo. O pistão fica conectado embaixo a uma peça em forma de manivela chamada virabrequim. Com a energia liberada, o pistão é empurrado, que por sua vez gira essa manivela em um movimento rotacional, que se conecta à embreagem para gerar a movimentação das rodas. E agora vem o quarto tempo, a exaustão. Com a queima dentro do cilindro, o motor fica cheio de gases da combustão, que precisam ser eliminados para que se inicie o próximo ciclo. A válvula de escape se abre e o pistão sobe, empurrando os gases para o sistema de escape do veículo. E assim o ciclo começa novamente, podendo se repetir até 60 vezes por segundo. Então, beleza. Isso aqui, só para a gente relembrar como é que é o funcionamento de um motor de ciclo Otto, né? O óleo lubrificante é essencial para preservar a vida de motores, máquinas e componentes automotivos. Para isso, o sistema de óleo tem 3 objetivos. Primeiro, reduzir o desgaste ao impedir contato direto entre as peças móveis e fixas. Segundo, remover partículas que poderiam danificar essas peças. Terceiro, ajudar na refrigeração do motor. Com isso, você reduz danos e torna o motor mais eficiente e durável. Mas como funciona o sistema de lubrificação? Tudo começa no cáter do óleo, que serve de reservatório. Daqui, o óleo é puxado pela bomba através do pescador de óleo e envia até o filtro, onde são retidas as partículas de sujeira. O óleo então é direcionado a uma galeria, onde é distribuído por diferentes canais para lubrificar as várias partes do sistema. Tanto o bloco do motor quanto os cabeçotes são vazados internamente para que o óleo passe pelos dutos internos e chegue às partes móveis do motor e crie uma película lubrificante. Essa película lubrificante é que irá separar as peças metálicas, garantindo a proteção e a redução do desgaste. Dentro do bloco, há a lubrificação dos cilindros, pistões e anéis através dos jatos de óleo. No cabeçote, o óleo cumprirá seu papel lubrificando o comando de válvulas, as guias das válvulas, os tuchos e os balancins. Todo esse óleo circulando também auxilia na refrigeração do motor, fazendo com que funcione sempre na temperatura ideal. Finalmente, o óleo escorre por um canal e retorna por gravidade ao cáter, de onde recomeça seu ciclo novamente. Aumentar a viscosidade, você falou só do óleo mais fino, né? Um óleo menos viscoso. E se eu botar um óleo mais viscoso, o motor não está cansado, não está com folga, eu não vou fazer um benefício com o motor? Gente, o motor não cansa. O motor não cansa nunca. O motor quebra de vez em quando porque determinados componentes se desgastam e falham, mas o motor ficar cansado, não. Então, o carro começou com uma especificação, ele vai até o final da vida com a mesma. Ah, mas eu comprei um carro agora, usado, e o primeiro dono sempre usou o óleo errado. Não tem problema, volte para o óleo certo. Sempre vá para o óleo que está especificado no manual. É mito essa história. Ah, o motor pedia para usar um 540, o camarada sempre usou o 550. Será que eu posso voltar para o 540? Você deve voltar para o 540. Abandona o 2050 e volta para o correto. Beleza? O que mais eu queria falar a respeito disso? Aqui mais nada. Vamos tocar para frente. Vou passar algumas partes aqui que senão a gente vai ficar com o tempo muito estourado. Aqui, gente, exemplo dos pacotes de aditivação. Eu fiz muito, eu meio que faço uma lavagem cerebral para a gente entender a importância da base.
mas a base sozinha não resolve todos os problemas. A gente tem que ter aditivo, detergente e dispersante. Para quê? Para não fazer acúmulo de borra no motor. Como é que eu faço para saber se o meu óleo tem o nível de detergência e dispersância correto? De novo, vai no manual, você vai encontrar uma letrinha lá escrito SL, SM ou SN. E vem no frasco e acha essa letrinha aqui. Ó. Esse aqui é um SN de navio. Qual que é a especificação para baixo dessa? SN de Maria. Para baixo ainda, pior ainda, qual que seria? SL. Já vai chegar uma pirâmide que você vai enxergar bem. Mas sempre que o motor, o projetista determinou que para aquela condição de temperatura, aquele nível de pressão que o motor trabalha, e blá 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 blá, eu preciso ter um nível X de detergência e dispersância. Como é que eu alcanço isso? Simples. Use um óleo com nível API SM de Maria. Beleza, só você passar, usar a viscosidade correta e o nível API é correto. Está resolvido, você não vai ter problema de porra. Formação de verniz. Vocês lembram do TBN que a gente falou agora há pouco? Aí um raciocínio mais avançado ainda. Vou ficar craque aí, galera. Aquela história do TBN para combater as leis pode nos levar a um raciocínio equivocado, que é o seguinte. Bom, Pedro, você falou que quanto mais TBN eu tenho, mais longe meu óleo vai, né? Mais eu consigo rodar. Sim, falei e é verdade. Só que tem um problema. O excesso de TBN, quando ele não é utilizado, esse óleo, todo motor queima um pouquinho de óleo na câmara de combustão. É inevitável. E o hidróxido de potássio, que é o TBN, quando ele é queimado dentro da câmara de combustão, ele se transforma em cinza sulfatada e vira verniz. Então, gente, eu não posso ter um TBN nem muito pequeno, mas também não posso ter ele muito alto. Tem que ser um número equilibrado. Como é que a gente sabe que o número está equilibrado? Porque a gente pega o projeto do motor e analisa a temperatura, pressão, carga, velocidade, rotação, todos esses parâmetros e vê qual que é o TBN que vai resolver esse tipo de pepino. E a gente põe exatamente esse TBN no óleo. Nem para mais, porque senão eu vou fazer esse tipo de coisa, e nem para menos, senão o motor vai ficar todo poluído. Isso que eu estou falando já pode dar um start para vocês pensarem no seguinte: será que vale a pena readitivar óleo, botar aditivo em óleo? Não. Não se readitiva óleo de motor, especialmente óleo de motor. Não se faz isso. O óleo lubrificante que sai de fábrica, ele saiu conforme a especificação, conforme o projeto que a Volkswagen, que a Fiat, que a GM, que a Hyundai, que a BMW pôs na mão da nossa companhia para desenvolver. Quando o camarada vai lá e bota um frasquinho milagroso lá dentro, na verdade ele está desregulando um monte de coisa. Então, não se aditiva óleo de motor, beleza? Eu sei que tem muita gente que vende aditivo para óleo de motor que vai vir aqui e vai falar que não, tem problema, isso, tem aquilo, outro. Galera, eu trabalho com lubrificante faz 4 anos. Antes desses 4 anos eu cuidava do motor de locomotiva na LL. A gente nunca colocou uma gota de aditivo lá dentro porque não funciona. Você põe às vezes para melhorar um parâmetro e você escolhamba com outros 10. Então, só para fechar a conversa, não se aditiva óleo de motor. Aquilo que foi formulado pela companhia que desenvolveu é o suficiente, é o correto. Vai, por curioso, um dia acompanhar a troca de óleo e o óleo sai preto. Ele fala: nossa, mas olha esse óleo aí, está destruído, está todo queimado. Você tem que falar: cara, graças a Deus que está todo queimado, porque teu motor está todo limpo lá dentro. A sujeira está saindo toda com óleo. Beleza? Nunca vai trabalhar limpo. Nunca vai trabalhar limpo. Todo motor é sujo, né? Mesmo se for com etanol. Com etanol menos, mas todo motor gera carbonização lá dentro. Não tão sujo. Não tão sujo, sai mais limpo. Vai estar escurecido. Vai estar escurecido. O que mais eu queria falar? Eu já falei. Filtro de óleo, a gente sempre troca quando substitui a carga de óleo. Lembra essa história de 2 para 1. Toda troca de óleo troca filtro também.
E, lembrei do que eu queria falar. As bases, gente, óleo de base, mineral, semissintético e sintético, elas são todas compatíveis entre si. O mercado força a galera a olhar isso do jeito errado para que não fiquem misturando o produto. Mas aqui entre nós, para a gente conhecer a verdade. Mineral dá certo com semissintético e por sua vez dá certo com sintético. O que não faz sentido é pegar um motor que tem um nível de projeto muito elaborado e no manual está pedindo para você usar um óleo sintético, você botar um óleo mineral lá dentro. Por quê? Por questão de índice de viscosidade, de elucidação, tem um monte de coisas, ele não vai performar da maneira ideal. Beleza? Então sempre que vocês puderem, incentivem o cliente de vocês a migrar para o lado sintético. Se o cara tem um motorzinho mais velho, não tem problema ele usar óleo semissintético, muito pelo contrário. Quanto mais para o lado do sintético eu estou, melhor. Pedro, mas o cara lá tem um Fusca, pode botar óleo sintético? Claro que pode botar óleo sintético. O cara tem uma Maverick, 70 não sei quanto, não tem problema, pode botar óleo sintético. A única coisa que tem que ser respeitada, tanto no Fusca quanto na Maverick, é a viscosidade. Se o motor pedia óleo 40 na fase quente, é 40 na fase quente. Você pode botar mineral, semi ou sintético, mas respeitem sempre a viscosidade da fase quente. Beleza?